Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tia Ué, cadê a trilha musical de hoje? Esse negócio de ligar a câmera no início da aula, eu perdi o foco. Deixa eu colocar a música. Eu tenho que olhar para todo mundo agora. Professor, você sabe algo sobre o Palácio Estatal do Kremlin? Só sei que é vermelho e só sei que ele foi destruído no Missão Impossível 5, parece. É o máximo que eu sei do Kremlin. Fui falar com você, minha mãe já quer dar com ela. Viu, Danilo? Só sei isso, cara. Agora, de Moscou, o que eu acho mais massa é aquela igreja lá da Praça Vermelha de Moscou. Lá. Aquela igreja é muito doida. Professor, não vou poder ligar a câmera hoje. Tá bom, Ana Clara. Tá de boas. Será que dá certo ligar a música enquanto todo mundo chega? Vamos ver se dá certo aqui. Deixa eu pensar na música aqui. Pô, eu não sei, eu tô animado demais pra colocar a música aqui, isso é perigoso. Ei, Julinha! Bom dia! Fala a música aí, Bom Julinha. dia, professor. Fala a Nossa, eu nunca música passei aí. por tantas emoções na minha vida em tão pouco tempo. E o segredo pra você sentir Perguntar todas o as que que é. emoções, assim, joga Among Us, pelo amor de Deus, são muitas emoções. Joga o quê? Among Us, jogo. Nossa, Nossa, é Deus. muito bom. Muito bom. Seria Muito bom legal pra mesmo. você odiar seus amigos pro resto da vida. Não, pera aí. Antes de Vamos vocês colocar falarem, coisa pra jogar com a explica o gente. que é, cara. Me coloca no circuito. Professor, é bem assim, é um joguinho, aí tem um monte de gente numa sala, e aí uma pessoa ou duas tem como matar todo mundo. E aí você tá dentro de uma nave e você tem que ir consertando a nave espacial. Só que você tem também que, tipo, ficar esperto pra descobrir quem é o impostor, entendeu? Ah, Mas Porque só que aí a pessoa vai quando você tá matando. em chamada com seus amigos, Qual é o nome do jogo? eles mentem descaradamente, entendeu? E aí você acaba tomando ódio deles. Inclusive, Como é que é o nome do jogo? já muitos caíram na minha Among Us. Among Us. Isso é o quê? É um jogo eletrônico? Ou é um. É de celular, tio. Quer dizer, É o celular é celular, gratuito, Among- para computador é pago. Among Us. No Gente, computador não é ainda pago, eu não. É só você ir no YouTube e pesquisar como baixar grátis. Aí aparece. Ei, a Eu Júlia sou começou a tão, chorar sou tão quando eu morri, selfie porque da ela ficou vida que ninguém sozinha. consegue desconfiar de mim. Eu só fico acusando todo mundo acha que sou eu, mas depois eles me ignoram pro resto do jogo, sendo que eu que sou Gente, impostor. E aí eu ganho tudo. Eu ouvi falar desse jogo algum gente, dia. quando a Inaê morreu, primeiro eu fiquei desesperada porque eu tava sozinha. Depois eu comecei a chorar porque eu fiquei imaginando, meu Deus, e se fosse na vida real? Eu comecei a chorar mesmo. Tinha, Eu comecei a chorar. Eu emocionei demais no negócio, comecei a chorar. eu lembrei do dia que tava em cal. Aí ela falou que o Eu, fantasma João, dela o tava do Danilo. meu lado, aí Não, eu pô, fiquei menos aí, pior. aí o Danilo tava compartilhando tela. Tipo, a gente jogando Among Us. Aí ele falou, cria o mate de novo. E na tela tava impostor. Não, eu tava com a câmera ligada, eu acho. E aí dava pra ver minha TV. É. E aí apareceu o impostor. E Eu ele fiquei falou muito crewmate. bravo, mano. Porque eu nunca sou impostor, nunca.
É uma luta pra ser impostor, aí quando é, todo mundo descobre e te mata. É. Porque você não viu meu irmão. Nossa, eu vi a Inaê sendo morta na minha frente, eu fiquei tipo... Foi um trauma, tadinho. Deixa eu ver como que é Amon escreve, é do jeito que fala? Ai, eu Escreve. mandei. Você começa a jogar, é muito legal. Eu te Eu mandei no acho uma chat também, picuinha professor. esse negócio de Among Us. Ah, você me mandou aqui? Várias amizades. Cadê? inclusive. Te mandei aí pra você. Ah, tá. Among Us. Among Us destrói várias amizades. Mas, professor, você pensa que é fácil ser tripulante? Não é. Você tem que fazer testes muito difíceis. Não é E difícil, não não. acreditam em você. Claro que é difícil, velho. Aquele da Electric que tem que clicar na hora certa. É Mano, muito Esse fácil. Eu não do sei qual é a cartão dificuldade de são os vocês. É uma coisa piores mais de tudo fácil. do cartão, velho. Tem que passar na velocidade. A única certa. tarefa difícil é a do cartão. E aquela de ter que Não, a ficar do cartão- decorando. Para, Decorando Do cartão, eu faço a do cartão de primeira. quadradinhos. É a coisa mais Tem que clicar os do negócio. quadrados na ordem, é um saco. É muito ruim. E é A que 5 a mais vezes, gosto vai de fazer aumentando. Demorado também, velho. Demorado pra caramba você deu os quadradinhos. O resto é fácil. Beleza. Eu vou dar uma cutucada. Você vai jogar, né, professor? Aí, se alguém jogar, me chama, tá? Que eu não tenho amigo pra jogar, não. Só o Chile mesmo. É isso. E ele é muito ruim. E eu o sou- Campana. Ah, gente, me chama também pra jogar. Pô, aí, Me chama tá vendo? também. Se você gostar do joguinho, tá? É isso aí. Eu não sei, cara. Eu gosto muito de videogame, assim. E aí é por isso que é o problema, que eu tenho outros jogos aqui no meu... Enfim. Mas vamos lá. Galera, falando do que interessa de verdade, falando do videogame, que é o que interessa de verdade, vamos para o nosso Big Brother. Cadê o nosso Big Brother? Espera aí que não está no lugar certo aqui, não. Aqui vai aparecer a tela do Among Us. Aí, vamos para o livro. Apesar que tudo isso que a gente falou foi gravado, né? Isso aí. A gente vai criando provas contra a gente mesmo ao longo da vida. Daqui a pouco as aulas de geografia vão ser jogando Among Us. Daqui a pouco vai ser demitindo o professor de geografia. Tá, vamos lá. Eu tenho um respaldo técnico para fazer isso no início das aulas. A gente criar um ambiente de socialização e de mais leveza psicológica para os meus alunos. Galera, vamos lá. Nós paramos exatamente nessa página, falando de morrer no saudosismo da minha Julinha. Todos os livros de geografia vêm com a tirinha da Mafalda, o cara morreu, o cara que faz Mafalda morreu. Hoje, Sério? Que dó. Sério? Você não sabia, cara? Faz muito tempo? Oi? Faz muito tempo? Porque eu não faço Foi ideia. hoje. Foi hoje? Foi ontem. Foi ontem. Ô, gente, que dó. Foi ontem. Eu achava que tinha sido há muito tempo. Não, foi ontem. Não, cara. Eu achei o que que tinha sido aconteceu? na Peraí. década passada. Morreu bem velhinho. Foi ontem. Quem morreu? O criador da Mafalda. As tirinhas. Nossa. Pô, mas não é qualquer tirinha, cara. É Mafalda. Todos os livros de geografia têm uma tirinha da Mafalda. É primeiro Tem professora amava Mafalda. destrói. Português também. É extremamente De crítico. história também. Comunidade dos livros didáticos entrou em profundo luto. Não, sim. Não tem que agora resgatar todas as tirinhas da vida, que a gente nem sabia que existia da Mafalda, porque não vai ter tirinhas novas da Mafalda. Já não tinha, né? Mas com a morte do cara, isso fica Aí mais, o Calvin fica mais evidente. vai chegar assim, ó. Oi? Entendi. Do Calvin Haroldo. Nossa, Ah. que velho. Enfim, mas vamos lá, galerinha. Nós falamos na aula passada sobre as políticas de bem-estar social que vai promover ao continente, a população do continente europeu, sobretudo da Europa Ocidental, um elevado índice de desenvolvimento. Aí vem a tirinha que nós paramos aqui. Espero que vocês tenham feito na casa de vocês aí. Espero que vocês tenham estudado também o material para a gente discutir os assuntos da frente aqui, não eu ficar falando apenas. Pegar aqui meu esqueminha de anotar aqui. Então, vamos lá. Por que o autor da charge usou a Noruega como... desculpa, deixa eu ler a charge, né? Noruega, ninguém fala da Noruega. Cara, eu não sei se tem alguém... Peraí, só um minutinho. Tinha gente aqui entrando na sala.
Noruega, por que ninguém fala da Noruega? As pessoas falam de países onde há bombas, greves, ataques, rebeliões, crimes, racismos, revoluções, mas da Noruega, nada. Pelo visto, a violência tem mais prestígio do que o bacalhau. O bacalhau é referência ao peixe, né? Porque o autor usou a charge, usou a Noruega como contra-exemplo a países em guerras ou com problemas sociais. O que a Noruega tem de especial, galera? A Noruega KDH? sempre foi um país de referência, assim, de qualidade de vida, né? Sim. Mas só que é o país que tem mais elevado de IDH, não é? Sim. Assim, Um país pacífico, né? Um país pacífico. Um país pacífico, é um país que possui... Clécio, Oi? mas, tipo, esses lugares, esses países nórdicos, a maioria deles tem IDH elevado, mas, tipo, se tem um IDH tão incrível assim, por que, tipo, a taxa de suicídio é tão alta? Ai, ai. É uma questão muito pesada, mas... Talvez com tanta qualidade ter um propósito de vida seja difícil. É só a Júlia pra conseguir Realmente. explicar essas coisas, cara. Shine é a rainha desse universo, velho. Ei, mas, tipo, a maioria é país nórdico, eu acho incrível. Deve ser alguma coisa que esses países têm. Peraí, elevada qualidade de vida. Ai, eu tô com um plano de rapidinho. me mudar pra Suécia, tá? Quem porque quiser me alguém ajudar. Ô, Rafa, vamos lá. A questão do suicídio ela é uma questão muito debatida no mundo inteiro. Porque você tem, né, diversas frentes de estudo que tenta desvendar esse mistério misterioso de Chuck Norris. Uma coisa parecida à depressão, por exemplo. Às vezes a pessoa, do nada, ele tem uma depressão, que muitas vezes leva ao suicídio. É importante a pessoa refletir, a gente refletir como sociedade. Que página você tá, professor? Eu estou na página 8. De que isso se trata de, às vezes, uma doença, e aí, às vezes, a questão socioeconômica não vai impedir que a pessoa adquira essa doença, no caso da depressão, que é um fator que leva ao suicídio. Países igual o Japão, por exemplo, é um índice elevado de suicídio. Como nós temos como nós temos um mundo que ele evolui muito rápido, existem problemas que ainda a gente não conseguiu de fato resolver. Isso é uma coisa interessante, porque parece que a gente consegue resolver todos os problemas que a gente tem. O coronavírus é um limitador bem interessante do quanto a gente consegue avançar e de que esse nosso avanço ele tem um limite. Quando não um limite territorial imposto pelas relações econômicas, a gente tem um limite de tempo, né? A gente já tem quase um ano, a gente tem um ano de coronavírus, na verdade, e não descobrimos uma vacina ainda. Então, a gente não é tão master igual a gente pensa. Então, não é porque as pessoas têm dinheiro, não é porque é desenvolvida, que eles estão livres de todo e qualquer problema que pode surgir. Isso é um ponto muito mais de reflexão do que instrução. Né? Você tem pessoas milionárias que têm depressão, cara. Gisele Bündchen está com depressão. Então, assim... Então, isso é um ponto a gente refletir um pouquinho sobre os nossos limites. É algo bem, sabe, não dá pra saber por quê. A gente tem um limite no ser humano, né? Eu acho que é muito aquela questão de propósito na vida. Uma pessoa que talvez que não seja tão beneficiada pelo país que ela tem, que ela mora, que ela nasceu, que ela vive, ela procure sempre melhorar. Isso é o propósito, a meta na vida dela. Mas uma pessoa que já tem uma certa facilidade, ela pensa, pra quê eu existo? Você fica naquela, qual é o meu objetivo? O que eu vou alcançar? E talvez seja mais difícil para eles, não sei. Tem gente que vive numa condição de miserabilidade tão grande, eu adoro essa palavra, não sei porquê, vive numa condição de miséria tão grande que ela não tem tempo para pensar nas outras coisas. Eu acho que é isso que a Júlia quer dizer. Não tem tempo. O cara, eu morava num lugar que chovia 8 meses, chovia 4 meses no ano. Você tinha um monte de coisa para preocupar. Você tinha tudo para dar errado na sua vida. Então, você tinha uma condição ali. Não é que as pessoas eram mais felizes. Eu era do norte de Minas. Aquela regiãozinha que o IBGE, alguns mapas pega e joga para o Nordeste. Eu morava naquela região ali. Então, assim, é uma questão a ser estudada isso aí. A gente não pode definir nada, que a gente não sabe de nada. Mas vamos lá. O continente que mais envelhece
Nós já falamos sobre a transição demográfica do continente europeu. Nós já estudamos sobre isso. Fazer uma relação entre o desenvolvimento econômico da Europa e como se comportou os indicadores demográficos, né? As taxas de natalidade, as taxas de natalidade, taxas de mortalidade na Europa. A gente vai perceber que as fases, né, as transições demográficas dos países europeus, elas vão acontecer antes do que acontece nos países subdesenvolvidos ou emergentes. Vocês conseguem lembrar, galera, desse conteúdo que a gente já trabalhou? O que? A Do povo transição envelhecendo? demográfica. As taxas caindo, tendo um crescimento populacional mais elevado em determinados momentos. Depois esse crescimento ele entra esse crescimento demográfico ele cai, né? A taxa de crescimento ela chega a ser negativa em alguns países europeus. Analisa aqui. Taxa de mortalidade e taxa de natalidade. O crescimento vegetativo, que é o crescimento natural, ele é matemático. Ele é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Nasce 10, morre 7, aumenta 3. Em determinado momento da história do país, essa taxa de mortalidade ela vai cair. E ela sempre vai cair antes que a taxa de natalidade. Sempre. Isso é uma teoria demográfica chamada de teoria da transição demográfica. Quando isso acontece, eu tenho um crescimento vegetativo que está aqui crescendo. Parece que é a redundância, né? Mas não é não. A taxa de crescimento ela vai se elevar. Por quê? Porque a diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade é maior, né? Então, vai nascer 10, só que agora não morre mais 7, vai morrer só 3. Então, vai aumentar 7 na população, certo? Então, após esse período, os países eles têm um período em que isso vai acontecer, esse crescimento populacional vai crescer demais, depois ele volta a reduzir a taxas parecidas que a primeira fase aqui, mas não agora porque nasce 10 e morre 7, agora porque para de nascer 10 e começa a nascer 7, começa a nascer 5, começa a nascer 3. Então, quanto mais desenvolvido o país, mais rápido ou anterior vai acontecer essa transição demográfica. No caso do Brasil, nós estamos da fase 3 para a fase 4. A população brasileira ela só vai crescer, teoricamente, de acordo com os cálculos, até a década de 2050. Depois a gente tende a decrescer o número total de habitantes. A gente não chega, provavelmente, a 270 milhões de pessoas. O máximo que se espera é 255 milhões de pessoas, se eu não estiver enganado. As nossas taxas de crescimento já vêm caindo de maneira muito significativa desde a década de 70, 80. A década de 80 é mais efetiva. Por que isso que vai acontecer, galera? É tudo reflexo da nossa mudança, das nossas relações econômicas, nossas relações de desenvolvimento, né? Cadê? Aqui. O Brasil não Julia pode Gamer parar. entrou. Oi? Tipo O assim, Brasil não pode parar. Como assim? Eu não entendi, hein? O Brasil não pode parar. Foi isso que o presidente falou, entendeu? Tô admitindo. Nosso sábio presidente. Alguém quer falar? Alguma coisa que não seja mal do presidente? Tipo assim, na Noruega tem um elevado IDH, né? E tipo, os problemas socioeconômicos lá são meio que baixos. Mas só que tipo de problema, além tipo, das pessoas terem depressão, esse tipo de coisa, que ocorrem na Noruega, por exemplo? Bárbara, você tem que pensar na Noruega como um país atípico. Vamos lá, Noruega, a Islândia, a própria Suécia, são países de populações pequenas. São países que a população não vai ter as desigualdades sociais que a gente vai ter aqui. São populações... Eu sigo um canal de... Ai, desculpa, eu te cortei. Pode falar. Eu sigo um canal de uma menina que ela é da Suécia e, tipo, ela mora na roça mesmo. Tipo, a vila que ela mora tem, o quê? 10 famílias. Aí tem internet nesse lugar. Aqui no Araçá já tem falta de internet. Então, eles vão ter algumas limitações, por exemplo,
Não é toda época do ano que eles conseguem plantar, não é toda época do ano que eles conseguem ir à escola. Na Islândia, eu não sei se teve uma reportagem bem interessante sobre o time de futebol da Islândia, que eles têm uma limitação muito séria, que eles não podem treinar durante o ano inteiro. Tem um período do ano que eles não podem treinar por causa do frio, por causa da neve. Então, assim, eles têm alguns desafios, e é uma das razões de um porquê que não tem muita gente naquele lugar. Se fosse um lugar de clima temperado, com verão, com primavera, tal, que tem que estar lotado de gente ali. Você vê que não existe um fluxo migratório nem de pessoas europeias para esses lugares, porque você tem uma restrição climática ali, beleza? Os desafios socioeconômicos deles são muito menores do que os nossos, mas eles sim têm alguns desafios, principalmente relacionados ao meio natural. Então, eu tenho aqui, galera, grandes avanços tecnológicos. Eu não queria marcar tudo, não, mas eu vou marcar para enfatizar o que eu estou falando, não precisa E, marcar. professor, existe alguma coisa que mede, por exemplo, a quantidade de habitantes por IDH? Porque, tipo assim, como você disse que quanto mais habitantes, pior é para ter um IDH elevado, existe algum tipo de cálculo feito para saber qual é o país mais desenvolvido em relação ao tanto de habitantes? Quando o IDH ele usa 3 É o pilares básicos. Oi, mesmo? Você quer falar? Talvez ele esqueceu o microfone ligado. O IDH ele usa 3 indicadores básicos, né? Que é a expectativa de vida, a renda per capita e a escolaridade, né? O índice de escolaridade. Esqueci exatamente o nome que é, mas alfabetização. Não sei se é esse nome certinho, mas tudo bem. Baixa Mas taxa de analfabetismo? É o acesso à escolaridade. É a escolaridade, eu acho. Julia Gamer falou pra falar, tio. Então, vamos lá. Quando eu pego quando eu uso a renda per capita, Bárbara, automaticamente eu faço isso. Porque o que é a renda per capita? É a renda do país inteiro dividido pela população. Então, países que têm uma população muito grande, a renda per capita vai ser baixa. Vai interferir no IDH. Né? O problema do IDH é que em populações muito grandes, ela não consegue... o IDH, a renda per capita, qualquer indicador, ele não consegue ser tão específico. Por exemplo, o IDH do Brasil ele é ruim, mas a renda per capita é boa. Mas a renda per capita é boa, mas não reflete as nossas desigualdades. Então, assim, são análises que você tem que ir se aprofundando para tentar entender cada região. Por exemplo, o IDH do Espírito Santo é um dos melhores do país. Se não tiver enganado, é o 4º ou 5º melhor do país. A expectativa de vida nossa aqui é excelente. Não é todo mundo que tem. Vitória é a 5ª cidade com o melhor IDH do Brasil. Né? O Espírito Santo está entre os 10, com certeza, melhores estados do Brasil. Não reflete as desigualdades dentro do Espírito Santo. O indicador econômico de Linhares, eu não tenho de cabeça, mas deve ser muito positivo. Não reflete as nossas desigualdades sociais. Então, a gente precisa aprofundando para a gente entender. Então, quando você vai estudar a população aqui, no nosso caso, a gente estuda de uma maneira ampla. O que eu consigo entender? Eu consigo entender que as revoluções industriais, a Revolução Industrial e as suas fases, elas vão sempre acontecer primeiro na Europa e vai provocar mudanças no padrão de vida das pessoas. Então, por isso que eu marquei aqui, os grandes avanços tecnológicos dos últimos séculos, resultando das melhores condições de vida, tem a ver com a Revolução Industrial, vai provocar essa transição demográfica mais cedo na Europa em relação aos outros países, né? Sobretudo a América Latina, a África, muitos países asiáticos. É só para vocês fazerem uma relação entre desenvolvimento econômico e indicador social em IDH, em qualidade de vida. Bacana? Lembrando que ele está estudando sobre a população europeia. Perca o foco nisso, não. Aqui eu tenho as taxas de crescimento populacional da Europa. A gente vai perceber que são taxas de crescimento bem pequenas, certo? Alguns países europeus vão ser influenciados por correntes migratórias, não necessariamente esse crescimento ele é natural, certo? Ele pode ser o crescimento da população do país, o crescimento absoluto, ele é a soma do crescimento natural mais as imigrações, e o crescimento natural vegetativo, sim, é só o resultado da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Beleza? Na página seguinte, as correntes migratórias para a Europa, principalmente nas últimas décadas, vai ser interessante a gente analisar depois, porque tem muita
a ver com as questões de xenofobia, problemas com xenofobia, que seria uma solução, esqueci de comentar sobre isso. Não, é lá na frente, errado. Seria uma solução os imigrantes para a Europa, porque quando você tem toda essa vantagem, né? A Noruega é muito bom, o IDH é muito legal, só que eu tenho uma taxa de crescimento muito pequena, as pessoas não têm filhos. A Noruega tem uma dinâmica econômica um pouco mais tranquila, mas a Alemanha, por exemplo, é um dos países industrializados mais importantes do mundo. Eles precisam de mão de obra, eles precisam de pessoas como população economicamente ativa, até para sustentar esse estado de bem-estar social, que a gente falou na aula passada, que são políticas que vão garantir qualidade de vida para as pessoas. Alguém tem que trabalhar para isso, né? O Estado, ele não produz dinheiro, nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem a Alemanha. O Estado não produz dinheiro, quem produz são pessoas que trabalham. Se eu tenho menos pessoas que trabalham, eu posso ter problemas financeiros, né? Então, essas taxas de crescimento muito pequenas pode vir a ser um problema para a Europa. A imigração pode ser uma solução, mas esbarra no problema da xenofobia. Mas vamos parte por parte aqui. Cadê, gente? Aqui. Vamos lá. Essa é a página? Eu estou na página 9. 10, desculpa, 10. Fui traído pela orelhinha de burro aqui. Porque a Revolução Industrial contribuiu para que a Europa iniciasse a transição demográfica. Alguém pode falar? A transição demográfica é quando a população começa a envelhecer ou começa a migrar? É quando eu saio de altas taxas de... Eu achei que isso estava bem formulado na cabecinha de vocês. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tava nascendo muita gente, morrendo muita gente, aí começou a sei. Mudar. Sei, esse gráfico é a quando transição morrer mais do que demográfica. nasce. Quando morre mais do que nasce. Julinha, só para fixar, isso é importante vocês aprenderem. Vocês vão usar isso a vida inteira. Vocês estão vendo que o crescimento vegetativo aqui está baixo? Nessa parte aqui? Sim, porque nasce muita gente, mas morre ainda muita gente, né? Isso. Você está vendo que aqui agora, nessa fase, também está muito baixo o crescimento vegetativo? Porque está igual, só que... Isso, só que por características diferentes, né? A gente saiu de altas taxas de natalidade e de mortalidade, e a gente desceu todo esse índice para baixas taxas de natalidade e mortalidade. Isso aí, por si só, indica um desenvolvimento humano na população. Só isso aí você consegue saber se o país ele é mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Só com esse indicador. Porque país pobre nenhum do mundo vão manter taxas reduzidas de natalidade e mortalidade, a não ser países com regimes bem específicos, né, que é o caso de Cuba. Cuba ele tem essa característica de não ser um país desenvolvido e manter indicadores socioeconômicos elevados. Mas é uma particularidade, né? A gente sabe por quê, por conta do regime comunista, a gente sabe aquilo ali, mas é uma exceção nessa análise do mundo como um todo. Mas, Tia, eu não entendi. Ixi. Por que que um país desenvolvido, por que um gráfico desse representa? Por que que o país subdesenvolvido não vai estar aqui? Pelo seguinte, né? Um país é considerado desenvolvido ou subdesenvolvido quando você tem um desenvolvimento econômico associado a um desenvolvimento da sua população. Uma população desenvolvida, elas não vão ter muitos filhos e não vai morrer tanta gente assim. Automaticamente, ela vai fazer essa transição demográfica. As populações que têm muitos filhos são as populações mais empobrecidas, porque você tem vários fatores relacionados a isso. Você tem o acesso à informação, o acesso a métodos contraceptivos, blá, 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 blá. Ninguém tem 15 filhos, pelo menos na grande maioria, porque quer. As pessoas normalmente têm essa quantidade de filhos, falta de informação, falta de acesso a métodos contraceptivos, blá, 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 blá. Então, ou a população está na fase
que ainda tem uma taxa de natalidade muito elevada e começou a melhorar sua qualidade de vida, ou ela está nessa fase aqui, certo? Os países subdesenvolvidos, que podem ser um pouquinho mais desenvolvidos, ou ela está aqui ainda. Ou as mulheres têm muitos filhos e esses filhos não estão morrendo mais, que reduziu a taxa de mortalidade, ou elas estão tendo muitos filhos ainda e ainda está morrendo muita gente. Que aí é quando você tem aquela pirâmide etária, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque são duas informações que se completam, né? As pirâmides etárias dos países que estão na primeira fase, ela tem essa base aqui, ó, gigante. Ela faz uma pirâmide de fato, certo? Isso aí é um país pobre, subdesenvolvido. Está nascendo um monte de menino e esses meninos não chegam na idade adulta, eles morrem muito cedo. Ou seja, a taxa de mortalidade é muito elevada. Quando eu estou na transição demográfica, a minha pirâmide ela tem uma base mais estreita e essa parte aqui, ó, é bem alargada. Ou seja, a galera que está no meio tem muitos irmãos, mas não tem muitos filhos. A lógica é mais ou menos essa, entendeu? Então você vai ter esse meio muito gordo, muito alargado. Diferente daqui, você pode pensar que essa aqui é o que eu estou falando. Não, porque aqui eu tenho uma parte larga, já na faixa de 55 anos. No caso do Brasil, por exemplo, o meio do Brasil, que é um país que está na transição já, a parte larga do Brasil está na faixa de 25 a 30 anos de idade. Né? No Brasil, eu tenho uma vantagem. Eu tenho o que se chama de bônus demográfico. Eu tenho uma população economicamente ativa muito grande. Nesse caso aqui, que é a pirâmide etária da Alemanha, eu tenho uma população idosa muito grande, o que é um problema em termos econômicos. Consegue entender? Então, se eu somar aquele gráfico com a pirâmide etária, eu vou conseguir entender, ó, esse país na primeira fase da transição demográfica. Se está na primeira fase, é pobre, porque nasce muita gente e morre muita gente. Porque país rico, as pessoas não vão nascer, vão morrer, porque está com diarreia, porque está com cárie na boca, não vai. Concorda comigo? Então, a partir daí, você consegue criar essas interpretações acerca da população de um determinado país. Entendi. Então, vamos lá. Por que a Revolução Industrial contribui para que a Europa iniciasse a transição demográfica? Alguém ia falando e eu interrompi. Bora? Ninguém? Sei lá, a industrialização trouxe melhor qualidade de vida? Sim. Por que eu estou copiando? Não está copiando. A industrialização promoveu... Essa revolução industrial é a primeira ou a segunda? Desde a primeira, Juninha. Assim, o impacto na sociedade vai ser desde a primeira. Por isso que vocês estudam isso, galera, de uma maneira tão intensa, né? Pra vocês terem ideia, a matéria do primeiro ano é a Revolução Industrial. De novo, vocês vão fazer isso de maneira muito intensa. Por quê? É porque você precisa entender as diferenças que existem no mundo hoje. Por que isso vai acontecendo, né? Então, assim, a primeira coisa, a de lá é mais desenvolvida porque já era mais desenvolvido por causa das navegações, que tinha dinheiro e promoveu a Revolução Industrial. Vocês conseguem compreender que a industrialização ela força um processo de urbanização. Isso vocês conseguem entender, eu acredito. Sim, porque a atividade... industrialização faz com que pessoas vão para as cidades? Vão para as cidades. A industrialização, a indústria é uma atividade essencialmente urbana, né? Por suas características,
ela é uma atividade essencialmente urbana e vai atrair pessoas para as cidades. Você vai ter em vários países momentos históricos que vai estar relacionado a essa industrialização, como que aconteceu, a velocidade que aconteceu. Em uns é mais acelerado, em outros é menos acelerado. Em uns é mais acelerado, mas é organizado, consegue se desenvolver mais. Cada um vai ter sua especificidade. Mas a indústria atrai pessoas para as cidades. E as cidades, ela melhora a qualidade de vida das pessoas. Isso é engraçado. Porque às vezes você fala com uma pessoa assim, mais velha, sei lá, uma pessoa de 100 anos de idade, ela fala assim, mas na minha época todo mundo morava na roça e era mais feliz. Não precisa ir longe não, tio, meu avô. Então, só que aí, galera, eu sempre falo o seguinte, existe uma conta que as pessoas não fazem, né? As pessoas quando começam a falar isso, a pessoa mais velha parece que era mais feliz, mas tem uma conta que eles não fazem, porque só fala isso hoje os que sobreviveram, né? Porque você tinha muita gente que morria de parto, por exemplo. A mulher, tanto a criança quanto a mulher, ia parir o menino e não tinha ninguém ali para amarrar o cordão umbilical do menino e vazava, drenava o sangue todinho e morria no parto, ou morria sufocado na saída, ou a mulher morria de hemorragia. Então, assim, como que a gente consegue analisar e por que a gente consegue falar que a urbanização melhora a qualidade de vida das pessoas? Nos indicadores. Você pega o número de pessoas que morriam antes do processo de urbanização e depois do processo de urbanização, você vai ver que é menor. E você consegue entender isso com facilidade. Tipo, a pessoa tem um corte na perna, na roça, ali ele vai amarrar com uma fita de caroá, vocês nem sabem o que é, uma fita de cacto, vai jogar borra de café naquela parada ali e vai esperar o trem sarar. Borra de café, meu avô faz isso. Ele feriu o animal, feriu ele coloca o quê? Borra de café. Pra mim, o melhor é quando se queima e coloca pasta de dente. Mais genial. Sério, minha mãe, ela disse que uma vez que ela era criança, ela tava brincando, né? Aí ela cortou o pé. Aí, tipo, a vizinha dela pegou um toicinho, sabe? Que tava quente mesmo e pá, no pé dela. Nunca mais foi brincar perto de cacto. Como que a gente consegue perceber a influência da urbanização na nossa melhoria de qualidade de vida? Olha só, a pessoa machuca em Linhares hoje. Quando a nossa vida melhora? Sim, mas como é que você consegue perceber isso na prática? Você machuca hoje, você vai para o hospital. Mas o hospital é muito ruim. Cara, você tem um médico ali, o cara vai te dar pelo menos de pirona. Ele vai te dar pelo menos de pirona. Pelo menos se você morrer sem dor, você vai. Entendeu? Então, assim, você tem um mínimo, apesar de todos os problemas que a urbanização tem nos países mais pobres, mas você tem um mínimo de ganho na qualidade de vida. Se você pegar os indicadores de áreas periféricas, você vai ver que ainda produz resultados positivos em relação ao espaço rural, principalmente o espaço rural do início da urbanização. Talvez hoje, o espaço rural nosso consiga oferecer uma qualidade de vida um pouco melhor, porque você tem mais acesso, mais comunicação, meios de transporte mais eficiente. Só que o ganho no período de urbanização, da época que a população saía da roça e foi para as cidades e se tornou maioria nas áreas urbanas, ele é muito significativo. Por isso que é possível afirmar que a urbanização promove um ganho na qualidade de vida da população. Explica as consequências econômicas para a Europa da chegada da quarta fase da transição demográfica. Aí, voltando lá na transição demográfica, não vou voltar por causa do texto, a quarta fase é quando eu tenho baixas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade, não é isso? Volta na página 9 lá e dá uma olhadinha na quarta fase, é quando eu tenho as taxas menores. Qual a consequência econômica que eu tenho para isso? Em relação a isso? Menos população economicamente ativa? Que vai gerar escassez de... Mão de obra? Isso. Escassez de mão de obra. Falta de... Esse nome é legal. Demográfica. Falta de reposição demográfica. E envelhecimento da população. Que é bom, mas é ruim. No sítio do meu avô, se você ficar gripado, você vai receber Para começar, você vai ter o quê? Um chá de alguma erva medicinal, assim, de algum lugar. E você...
e vão colocar você pra cheirar álcool de eucalipto. Já passei por isso tantas vezes, assim, você cheirar a garrafa Eu do álcool. vou falar Ô, Júlia, que seu avô quando chama tá Almeida com... Prado? Como? Seu avô chama Almeida Prado? Não. Cara, o meu avô, quando ele fala que você tá com o nariz entupido, você tem que cheirar álcool, tem que Sim, cheirar a a minha vodka. avó, Vocês já ela tem. fizeram isso? Vocês já fizeram Já, isso? muitas vezes Já, minha avó me dava garrafa de álcool de E não eucalipto deu que ela certo? fazia Não, mas, e eu tipo, cheirava. é álcool mesmo que você tem que cheirar. Cheirar, tipo, Ei, álcool em mas gel cheira ou cachaça. dá vodka. certo. Cheirar Ei, cachaça. isso não deu certo, cara? Cara, dá certo. Deu. É igual passar Dá. babosa no Dá, cabelo. porque tem que dar. Ah, tá. Vou aceitar a Maria Luísa de Gente, eu vou volta. falar, isso é muito estranho. Isso só aconteceu comigo uma vez. Onde- E minha mãe nunca mais deixou minha avó me fazer aquilo pra eu resolver o problema. Olha, eu tinha tomado banho de piscina e entrou água no meu ouvido. Sabe quando fica aquele zumbido porque tem água no ouvido? Ela fez eu deitar. Minha avó fez eu deitar no colo dela. Ela foi e jogou o mesmo álcool de eucalipto no meu ouvido. Resolveu. Mas minha Sim, mãe faz isso mesmo. pô. ficou morrendo de medo Mas de faz dar muito problema. sentido. Não, mas isso acontece. Você já ouviu falar que joga xixi para tirar a água do ouvido? Que nojo. Álcool, E prefiro faz o tal muito do álcool. sentido. Não, Faz vou muito continuar com sentido. álcool. Porque, na verdade, se jogar água quente resolve o problema seu. Jogar água quente com a seringa. Quente? É, Morna, né? Morna. Pior, gente, é você Vamos lá, vamos lá. cortar o pé e tacar um toicinho quente no seu pé. Vamos lá. Cite 3 países da Europa que já... Vamos lá, galera. Cite 3 países da Europa que já apresentam decréscimo populacional. Eu tenho os 3 antigas repúblicas soviéticas. Letônia, isso é para vocês pesquisarem, né? Lituânia, Croácia, e Bulgária, tem mais aqui, Croácia, se quiser, vocês colocam aí. Bulgária e outros, né? Vou colocar aí outros, não pode estar feio. Bulgária. Mas, professor, Letônia, Lituânia e Croácia não são países desenvolvidos, mas aí é reflexo das políticas soviéticas, eram repúblicas soviéticas influenciadas pelas políticas soviéticas, eles têm ganhos nos indicadores populacionais. Isso, às vezes, entra numa contradição sobre os indicadores econômicos. Às vezes não tem uma economia tão pujante, mas tem indicadores sociais relativamente bons. Enfim. Pode seguir? Pode, tio. Eu acabei explicando a pirâmide etária da Alemanha. A pirâmide etária da Alemanha é isso que vocês veem. Você tem um envelhecimento da população bem substancial. Vocês estão vendo a minha tela, né? Deixa eu ver se vocês vão ver a pesquisa. Vocês estão vendo a pesquisa ou está parado na tela? Você tá no Google, Ah, então onde ele está? mas tá pesquisando, assim. Já vou ter pesquisado aqui. Vamos lá, meu filho. Vamos colocar para hoje. É para ilustrar aquilo que eu estava falando. Eu deveria ter feito isso na hora, mas eu não fiz. Gente, meu Google não está aqui. Isso é a pirâmide etária da Etiópia, galera. Esse aqui é a previsão para 2050. Vamos para a pirâmide etária de 2018. Vocês estão vendo já? Pesquisou? Sim. Beleza. Deixa eu tirar aqui para eu comparar uma com a outra. Cadê a outra aqui? Grava mentalmente a pirâmide da Etiópia. Parece uma pirâmide. Se eu abrir, deixa eu ver se vai dar para visualizar ali. Abrir um pouquinho. Aqui, vai dar para ver. Vocês estão vendo que 100 anos ou mais na Etiópia não tem ninguém? 0, 0. Vocês estão vendo aqui? 85 anos a 89, 0,1% da população. Estão percebendo? Você percebe que a maior parte da população está aqui na base da pirâmide? Mentalizou? As crianças nascem, mas morrem, né? Mas morre. Ó, Japão, outro, Alemanha. Eu achei que tinha aqui, não tem não, 0 a 20, não. 100 anos ou mais, não tem ninguém.
95 anos, eu tenho 2% de mulher com mais de 95 anos na Alemanha, velho. Ó, 90 a 94 anos, 0,3% da população. Mas a mulher vai dominar o mundo, né? 0,6% das velhinhas. Claro, né? 0,6% das velhinhas, do povo velho da Alemanha é mulher. Não. 0% das mulheres na Alemanha tem mais de 94 Interessante que muita gente morre com 40 a 44 anos. Não, Não, Júlia. Não. O nome disso é OCA. É classe OCA. Aqui, quer ver? Vamos fazer uma relação aqui. 40 anos, 49 anos. 49 anos atrás, eu estou falando de um reflexo da Segunda Guerra Mundial nessa pirâmide etária. Entendi onde você quis chegar. É, Entendi. isso que é chamado de classe OCA. Eu estou falando de um reflexo da Segunda Guerra Mundial. Isso é um registro histórico na pirâmide? Tipo assim, provavelmente nós vamos ter alguma... na coronavírus tem pouco tempo para refletir nisso. Mas toda vez que acontece alguma crise muito grande em determinados países, o Haiti, se pegar a pirâmide do Haiti, ela vai ter alguma influência do terremoto de 2010, né? Vai ter alguma oscilação. E isso aqui é em função da Segunda Guerra Mundial. A pessoa, Mas o que a Júlia falou? O registro histórico na pirâmide etária. Não, antes você falou... Pessoas que morrem 40, 44 anos. Ou até 49. É que ela abriu uma discussão sobre esse buraquinho aqui na pirâmide, ó. Tá vendo? Essas classes que chamam de classe. Buraco? O 40, 44 tá menor do que os outros. Tá vendo? Essa desigualdade, que é a não continuidade da pirâmide. Já vinha crescendo o número de pessoas, depois dá um decréscimo, depois volta de novo. Tem ninguém. É um pico. Beleza. Então, o fato é que... Oi? Não tem ninguém O fato de é 100 que a anos. população alemã, ela... Tem ninguém, cara. Deu um velhinho. Mas tem um monte de mulher aqui, ó, de 95 anos pra cima. Imagina, velho. Um monte, 0,2. Alemão é um povo bravo, né? Alemão... Vamos lá, galera. A Alemanha tem uma tendência a ter um envelhecimento populacional muito grande, que vai refletir tudo aquilo que a gente já falou, vai refletir nas questões econômicas, porque não tem gente para trabalhar, para sustentar essa veiarada, que vai gastar dinheiro de pensões, gastar dinheiro com sistema de saúde, enfim. Cria-se uma coisa que é positiva, cria-se um problema por falta de população economicamente ativa. Beleza? Eu vou acelerar aqui, porque na próxima aula eu fazer outra coisa. Aí a gente tem a possível solução... Putz, velho. Alemanha e as políticas de incentivo à natalidade, está nesse textozinho aqui, a gente fala na aula passada, porque eu estou falando demais aqui. E depois a gente tem as questões dos imigrantes europeus. Pensei em a gente fazer algum trabalhozinho sobre isso. Vocês topam? Tá de boa? Mais, professor, mais trabalho, tu tá lá de trabalho, tá doido? Oi, Lu, tudo bem, velho? Professor, tem um monte de Professor, trabalho, faz dá tempo aí, você acabou de passar um. Cara, vocês não falam a aula inteira. Vocês não falaram nada. Professor, a gente entregou o trabalho pra você tava... segunda-feira, você quer mais, tá querendo Foi mesmo, matar. professor, a gente acabou de entregar o trabalho. Professor, a gente tem um trabalho passar socioemocional pra fazer. Então Tem 2 trabalhos então, socioemocionais. assim, dá pra fazer? Não dá. Não, Tem não 45 trabalhos nas minhas costas, professor, pelo amor de Deus. Professor, Luísa. um pouco de piedade, pelo amor de Deus. A gente não é robô, a gente é ser humano. Tem 3 trabalhos para entregar. Aqui, ó, pra você ver meu desespero. Vocês são seres 3? humanos? Onde é que tem 3? Professor, sério, tipo, tem a 4. Nem é 3, é 4 agora. Em 4. Cara, já desisti. E ainda mais que o trabalho que você passa não é um trabalho de boa. É o trabalho. Meu Deus. Olha só, eu vou mudar todo mundo. Presta atenção na coisa. Eu não só desisti do trabalho, como se alguém tiver dificuldade dos outros trabalhos, pode mandar, que eu vou fazer alguns. Eu fiquei até com dó de vocês. Pode mandar aí que eu vou passar o final de semana fazer trabalho. Você é besta, mano. Vai chorar. Sua empatia me comove. Me comove. Profundamente. Tio, pra você ver, tá difícil. Manda aí pra eu fazer o final de semana aqui pra ajudar, ué. Desse jeito. Gente, vou bater palmas pra esse vai chegar até dezembro desse jeito. Não vai ter Natal esse ano desse jeito, não. Ei, galera. Então não esquece o trabalho. A gente trabalha aqui os conteúdos mesmo direto. Eu acho que o trabalho é bom dinamizar um pouquinho. Obrigada, professor. Beijos, até semana que vem. Até terça-feira. Acabou a aula?
Acabou, já é quase meio-dia já. Tchau, tchau. Tá. Boa semana. Tchau, Muito tio. obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.